O primeiro vídeo foi da Ana. Lembro como se fosse ontem, embora tudo tenha começado há apenas 3 meses, tempo suficiente para desfazer vidas e instilar um medo que rói os ossos como um ácido lento. Estávamos na casa dela, na zona sul de Porto Alegre, um sábado úmido onde a chuva batia insistente nas vidraças, enclausurando-nos num calor abafado e naquele tédio peculiar da adolescência tardia. Lucas, sempre o palhaço, inventou a brincadeira, filmar um ao outro de costas, perguntar quem está atrás de mim, em voz alta e assustadora, e depois rir da cara de medo do outro quando virássemos a câmera. Parecia inofensivo, uma bobagem para quebrar o tédio daquela tarde cinzenta. Ana se ofereceu primeiro. Ficou de costas para a câmera do celular do Felipe, no meio da sala de estar bagunçada, enquanto Lucas fazia a pergunta, sua voz ecoando um pouco no silêncio repentino que se instalou. Quem está atrás de mim? Ana riu, nervosa, e se virou rápido. No vídeo, enquanto ela estava de costas, antes de se virar, havia algo. Alguém. Um vulto indistinto, um borrão de movimento e sombra parado no corredor escuro que levava aos quartos. Não era claro, parecia mais um defeito na lente, um reflexo estranho na janela da cozinha ao fundo. Mas era sólido demais para ser apenas isso. Assumimos que era o Felipe, que tinha ido ao banheiro, ou talvez o irmão mais novo da Ana, prestando atenção. Rimos, mas foi uma risada curta, sem muita graça. O vulto parecia estar olhando para as costas dela. A brincadeira pegou. Tornou-se um ritual mórbido sempre que nos encontrávamos. No apartamento minúsculo do Lucas em Cidade Baixa, durante um churrasco no pátio do Felipe em Canoas, até numa ida ao Parque da Redenção num domingo ensolarado. Sempre filmávamos um ao outro de costas, sempre perguntávamos quem está atrás de mim, e sempre, sem exceção, aparecia a figura. Nunca nítida. Sempre um pouco fora de foco, deslocada, como se a câmera se recusasse a capturá-la com clareza. Às vezes parecia mais alta, outras mais baixa, às vezes mais encorpada, outras quase etérea. Mas sempre lá, parada, observando as costas da pessoa que estava sendo filmada. O riso fácil da brincadeira foi se transformando num desconforto palpável. Paramos de rir alto. Os comentários passaram a ser sussurrados, cheios de conjecturas forçadas. Deve ser um reflexo, o sensor de movimento da câmera tá bugado. Alguém passou ali na hora. Mas ninguém passava. Ninguém estava ali quando viravamos a câmera ou olhávamos ao redor. A figura só existia naquele limbo digital, no espaço entre as costas da vítima e a lente. Eu, Carlos, fui o mais cético. O racional. Argumentava sobre pareidolia, nossa tendência de ver formas conhecidas no caos, sobre falhas de compressão de vídeo, sobre jogos de luz e sombra. Mas até minha racionalidade começou a rachar quando a figura apareceu em um vídeo que eu mesmo gravei, sozinho, no meu quarto. Foi por acidente. Estava tentando filmar a gata pulando no armário, segurando o celular meio torto. Quando revi o vídeo mais tarde, na penumbra do meu quarto no fim da tarde, o sangue gelou nas minhas veias. Lá estava eu, de costas para a câmera enquanto me virava para chamar a gata. E lá, no canto superior esquerdo do quadro, encostado na porta do guarda-roupa que eu tinha certeza absoluta de ter fechado, estava a figura. Mais definida desta vez? Ou era só o medo aguçando minha percepção? Parecia usar algo escuro, uma capa, um casaco comprido. O rosto era uma mancha sem traços, apenas uma escuridão mais profunda. Mas a postura era de expectativa, como se estivesse esperando eu me virar. E, Deus me perdoe, eu senti, com uma certeza visceral e doentia, que naquele momento em que minhas costas estavam totalmente expostas, alguém respirava ali, naquele espaço que o vídeo capturava. Joguei o celular na cama como se estivesse queimando. O problema verdadeiro, a fissura que rachou nosso mundo aparentemente normal, começou quando a figura deixou de ser apenas um fantasma digital.
Foi o Lucas quem viu primeiro. Ligou para mim no meio da madrugada, sua voz um fio rouco de pânico, quase ininteligível. Ele estava voltando para casa depois de um turno noturno no call center. O centro de Porto Alegre estava estranhamente vazio, as luzes dos postes criando poças amareladas na calçada úmida. Ele sentiu uma presença. Aquela sensação clássica de ser observado, que até então atribuíamos à sugestão da brincadeira. Mas era mais forte. Física. Como um peso no ar. Ele se virou, rápido, o coração batendo na garganta. E lá, debaixo do toldo de uma loja fechada, mergulhada nas sombras entre duas luzes, estava uma forma escura, indistinta, parada. Exatamente como nos vídeos. Não se moveu. Não fez som. Apenas estava lá, observando suas costas enquanto ele caminhava. Lucas correu o resto do caminho até em casa, trancou todas as portas e janelas, e ligou para mim, convencido de que estava ficando louco ou que algo muito real e muito ruim estava acontecendo. Depois disso, foi uma avalanche. A Ana viu a figura refletida na vitrine de uma loja enquanto esperava o ônibus na Avenida Ipiranga. Uma silhueta escura e imprecisa parada alguns metros atrás dela, na calçada apinhada de gente que, segundo ela, parecia não notar nada. Quando ela se virou, tremendo, não havia nada além de pessoas apressadas. O Felipe jurou que a viu passando rápido no corredor escuro do apartamento dele, quando estava sozinho, um vulto fugidio que desapareceu antes que ele pudesse acender a luz. Cada aparição era um golpe certeiro na nossa sanidade coletiva. Paramos de nos encontrar. Paramos de filmar qualquer coisa. As mensagens no grupo, antes cheias de memes e planos, tornaram-se breves, truncadas, cheias de um medo não dito. Tudo bem aí? Alguém viu algo? Dormi mal de novo. A atmosfera em qualquer lugar, até dentro de nossas próprias casas, tornou-se opressiva. Sombras se alongavam de forma ameaçadora. Cada canto escuro era uma potencial morada para a figura. O simples ato de virar as costas para uma porta aberta, para um corredor não iluminado, tornava-se um exercício de coragem. O ápice, o momento em que o terror transcendeu o psicológico e se tornou carne e desaparecimento, foi com a Ana. Estávamos, eu, Lucas e Felipe, tentando nos reerguer, marcando um encontro rápido num café movimentado da Rua da Praia, um lugar cheio de luz e gente, uma tentativa desesperada de normalidade. Ana não veio. Ligamos, mandamos mensagens. Silêncio. A preocupação, já uma constante, virou pânico puro. Fomos até o apartamento dela, no bairro Montserrat. A porta estava destrancada. Um detalhe insignificante que nos gelou. Entramos, chamando seu nome. Nada. O apartamento estava estranhamente arrumado, mas frio, como se a vida tivesse sido sugada dele. Procuramos em todos os cômodos, o medo crescendo como uma bola de chumbo no estômago. Foi no quarto dela que encontramos o celular, caído no chão ao lado da cama. A tela estava trincada, mas ligada. E lá estava, aberto, o aplicativo de câmera. Um vídeo recente, gravado na noite anterior. Com mãos trêmulas, Lucas tocou para reproduzir. A imagem tremulava, filmada de um ângulo baixo, provavelmente do chão. Mostrava as costas da Ana. Ela estava em pé no centro do quarto, usando apenas um camisão. Estava parada, rígida como uma estátua. E sua voz, um sussurro aterrorizado, quase inaudível, saía do alto-falante. Quem está atrás de mim? Não era uma brincadeira. Era um reconhecimento terrível, uma pergunta feita ao vazio na esperança desesperada de que não houvesse resposta. A câmera tremia, como se o celular estivesse caindo ou sendo chutado. E então, no canto superior direito do quadro, surgiu a figura. Não mais um borrão indistinto.
Não mais uma sombra fugidia. Era sólida, escura, vestindo algo que parecia um sobretudo velho e surrado, desbotado para uma cor indefinível entre o negro e o marrom profundo. Não dava para ver os pés, como se fundisse com as sombras do chão. Mas a parte superior, os ombros eram largos, desproporcionais. A cabeça, inclinada levemente para o lado, como se estudasse Ana. E o rosto, não era uma falta de feições. Era uma confusão delas. Como se várias faces tivessem sido fundidas e desfocadas, olhos em lugares errados, bocas que não se fechavam direito, tudo numa névoa de pixels revoltos e sombra densa. Era horrível, uma aberração que desafiava a lógica visual e provocava náusea instantânea. Ela não se movia. Apenas estava lá, preenchendo aquele espaço no vídeo, talvez a menos de 1 metro das costas expostas da Ana. O vídeo terminou abruptamente com um som de impacto e a tela ficando preta. A polícia foi chamada, claro. Fizemos boletim de ocorrência. Dissemos sobre o vídeo, mostramos. Os agentes olharam com uma mistura de ceticismo e pena. Imagens digitais podem ser manipuladas, jovens, disseram. A menina provavelmente teve um surto, saiu, vai aparecer. Mas não apareceu. Ana desapareceu. Sem deixar rastro. A busca se esvaziou, tornou-se mais um caso frio. Para nós, porém, o desaparecimento dela foi a confirmação final. A figura não era um reflexo, nem um bug. Era uma entidade. E ela tinha feito o que sempre parecia querer fazer nas filmagens: alcançar a pessoa que estava de costas. Agora, vivemos sob um cerco invisível. Lucas se mudou para a casa de parentes no interior, em Santa Maria, esperando que a distância ajudasse. Não ajudou. Ele manda mensagens falando de vultos nos campos à noite, de sombras que se movem atrás das cortinas quando ele sabe que está sozinho. Felipe trancou-se no apartamento em Canoas, instalou câmeras de segurança por toda parte. As câmeras capturam coisas. Formas que passam rápido, borrões estranhos em cantos escuros. Ele não dorme. Vive à base de café e medo puro. Quanto a mim, Carlos, escrevo isso como um testemunho, talvez um aviso, ou apenas uma tentativa de botar para fora o horror que consome cada momento. Não saio mais à noite. Verifico trancas inúmeras vezes. Espelhos, superfícies refletivas, tornaram-se armadilhas potenciais. É nelas que às vezes a vejo primeiro. Um movimento rápido no canto do olho quando me visto, uma forma parada no fundo do corredor refletido no vidro da porta do banheiro. Nunca de frente. Sempre de costas, ou de perfil fugidio, ou, o mais comum, atrás de mim. O pior não é vê-la. O pior é a constante sensação de exposição. Saber que, a qualquer momento, minhas costas estão vulneráveis. Que virar-se para pegar um copo d'água na cozinha é um ato de fé. Que a pergunta quem está atrás de mim deixou de ser uma brincadeira estúpida para se tornar o mantra de uma existência sob vigilância. E a resposta, implícita no silêncio opressivo, no arrepio na nuca, na sombra que persiste no limite da visão, é sempre a mesma. Ela está lá. A figura. Esperando. Observando. E, mais cedo ou mais tarde, como fez com a Ana, ela vai decidir que esperou o suficiente. O verdadeiro terror não está no grito, mas no silêncio que o precede, na certeza absoluta de que algo está ali, nas suas costas, respirando baixinho, e que qualquer movimento seu pode ser o último. Porto Alegre, outrora apenas minha cidade, transformou-se num labirinto de sombras onde cada esquina esconde um eco daquela forma indistinta, onde cada reflexo pode trair a presença daquela coisa que veio das nossas brincadeiras idiotas e se instalou na nossa realidade, faminta por costas desprotegidas. E eu, como os outros, estou apenas contando os dias, ou as noites, até que minhas costas sejam o alvo final. A brincadeira acabou.
Sobrou apenas o preço a pagar, e ele é pago em sangue, sanidade e na sombra constante de algo que não deveria existir, mas existe, e que sempre, sempre, está atrás de mim. O presente chegou num vaso de cerâmica esmaltada, verde musgo, sem cartão ou explicação. Foi deixado na soleira da minha porta numa manhã de terça-feira, enquanto eu regava gerânios murchas na varanda do meu apartamento em São Bernardo. A planta era estranhamente bela, com folhas largas e aveludadas de um verde tão profundo que pareciam negras à sombra. Havia um broto central, gordo e promissor, envolvido por uma película translúcida que lembrava a pele de cobra prestes a mudar. Algo nela me atraiu de imediato, uma beleza exótica e um pouco perturbadora, como encontrar uma joia rara numa vala comum. Trouxe-a para dentro, colocando-a na estante da sala de estar, onde a luz filtrada pela cortina de linho batia diretamente sobre ela. Mal sabia eu que acabará de convidar um câncer silencioso para o centro da minha vida. Nos dias seguintes, observei a planta com uma mistura de fascínio e desconforto crescente. Ela parecia pulsar levemente, quase imperceptivelmente, quando o sol a aquecia. Um cheiro doce e enjoativo, como mel misturado com terra podre, começou a impregnar o ar do pequeno apartamento. Era um odor que grudava nas roupas, nas cortinas, na garganta. Chamava-se de trabalho. Tentava me distrair com os problemas do banco onde era caixa, mas minha mente voltava sempre para aquela presença verde e silenciosa na estante. Sentia-me observado, não por olhos, mas por uma consciência vegetal, densa e antiga. A primeira flor desabrochou numa madrugada fria. Acordei com um cheiro mais intenso, quase sufocante, e uma dor de cabeça latejante atrás dos olhos. Na penumbra, vi a flor, uma coisa carnuda, de pétalas que lembravam tecido humano úmido, cor de vísceras expostas ao sol. No centro, estames negros e grossos como fios elétricos queimados tremulavam levemente. Era repugnante e hipnoticamente bela. Fiquei parado diante dela, incapaz de desviar o olhar, até que a luz da manhã invadiu a sala. Foi então que a primeira lacuna apareceu. Tentei me lembrar da sensação do primeiro beijo, com Carla, atrás do cinema quando éramos adolescentes. O calor, o nervosismo, o gosto de bala de morango nos seus lábios. Nada. Um vácuo liso e frio onde aquela memória preciosa deveria estar. Apenas a lembrança de que tinha existido, como um rótulo num frasco vazio. Uma onda de pânico gelado subiu da minha barriga. A segunda flor surgiu 3 dias depois, menor, mas igualmente obscena, com veias roxas pulsando sob as pétalas translúcidas. Desta vez, perdi o cheiro do bolo de fubá que minha avó Maria fazia nas tardes de domingo em sua casa em Campinas. Lembro-me da cozinha ensolarada, das formigas na pia, da textura áspera do avental dela, mas o aroma reconfortante, único, que me transportava instantaneamente para a infância, evaporou-se. Foi como se alguém tivesse arrancado uma página colorida do álbum da minha mente, deixando apenas um esboço em preto e branco. Comecei a evitar a sala. O cheiro da planta tornara-se insuportável, uma presença física que me empurrava para os cantos do apartamento. A terceira flor trouxe um silêncio profundo. Perdi o som da risada da minha mãe. Ela morrera há 10 anos, mas sua risada, alta e contagiante, era um refúgio que eu guardava com cuidado. Um dia ela estava lá, ecoando na minha cabeça quando pensava nela. No dia seguinte, após a nova flor abrir suas pétalas úmidas como línguas, havia apenas o vazio. Lembro-me dos seus olhos brilhando, das rugas ao redor da boca quando ria, mas o som que dava vida àquela imagem estava morto, apagado. Foi quando comecei a entender o padrão. Cada flor, uma memória assassinada. Um roubo íntimo, perpetrado por aquela coisa verde e silenciosa na estante. O terror misturava-se a uma raiva impotente. Peguei uma tesoura de poda, as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pelas costas.
Avancei em direção à planta. O cheiro tornou-se uma parede sólida, doce e pútrido, fazendo-me engasgar. As folhas pareceram estremecer, e as flores carnudas voltaram-se ligeiramente na minha direção. Um zumbido baixo, mais uma vibração no osso do que um som audível, preencheu o ar. Era um aviso. Uma ameaça primordial. Minha mente foi invadida por uma imagem vívida e aterrorizante. Eu cortando o caule, e num instante, tudo se apagando. Meu nome, Carlos. Minha infância em Santos, o rosto do meu pai, o gosto do café, a sensação do sol na pele. Um apagão total, uma escuridão absoluta onde eu deixaria de existir. A tesoura caiu no chão com um ruído metálico que ecoou como um grito na sala silenciosa. Recuei, encostando-me na parede, ofegante, o coração batendo como um tambor de pânico dentro do peito. Destruí-la era suicídio da alma. A quarta flor roubou-me a lembrança do dia em que ganhei meu cachorro, Rex, um vira-lata marrom cheio de energia. A quinta apagou a sensação de conquista quando passei no concurso do banco. Cada perda era um luto por uma parte de mim que morria, consumida pela beleza obscena daquela planta. O apartamento transformará-se numa prisão úmida e fedorenta. Evitava olhar diretamente para a estante, mas sentia o peso do seu olhar vegetal em mim, constante, inescapável. As enxaquecas tornaram-se diárias, marteladas surdas dentro do crânio que coincidiam com o pulsar quase imperceptível das flores. Perdia peso. O reflexo no espelho do banheiro era o de um estranho. Olhos fundos e assustados, pele pálida e grudenta, cabelos opacos. O medo era um companheiro constante, um gosto metálico na boca, um frio na espinha que nunca ia embora. Pesquisei desesperadamente na internet, em livros velhos de botânica comprados em sebos, mas nada. Nenhuma planta conhecida correspondia àquela monstruosidade. Era como se ela tivesse brotado de um pesadelo coletivo, materializada na minha sala de estar. Tentei isolar o vaso, cobri-lo com um pano grosso, mas o cheiro penetrava qualquer barreira, e as flores pareciam crescer mais vigorosas na escuridão, suas pétalas úmidas brilhando com uma luz própria e doentia. A ideia de jogá-la pela janela, ou no lixo, era tentadora, mas o aviso primordial ecoava na minha mente: destruição igual à aniquilação total. Estava preso num jogo perverso, assistindo impotente enquanto as partes mais brilhantes da minha vida eram apagadas, uma flor de cada vez. A sexta flor levou a memória do mar. Cresci em Santos, o oceano era minha paisagem sonora constante. Perdi o rugido das ondas quebrando na praia do Gonzaga, o cheiro salgado e vivo, a sensação da areia fria entre os dedos dos pés numa manhã de inverno. Agora, quando penso em mar, é apenas uma palavra oca, um conceito sem substância, como a definição num dicionário. A dor da perda era aguda, física, uma faca torcida no peito. Chorei no chão da cozinha, encolhido como uma criança, enquanto o cheiro doce podre da planta descia pela minha garganta como um veneno. Sentia as raízes dela, não apenas no vaso, mas se infiltrando nas frestas do meu piso mental, sugando minha essência. Agora, sento aqui na penumbra do meu quarto, a porta da sala fechada, mas incapaz de bloquear o cheiro ou a presença maligna que emana daquela coisa. Há um novo botão, maior que todos os outros, inchado e pulsante, como um coração verde sob uma pele translúcida. Sinto-o ameaçando desabrochar a qualquer momento. Qual memória será desta vez? O rosto da minha mãe? O som da minha própria voz cantando no chuveiro? O conhecimento de como se amarra um cadarço? A antecipação é um tormento. Cada minuto é uma agonia de espera pelo próximo golpe, pela próxima amputação da minha própria história. A planta floresce. E eu, Carlos, definho. Tornei-me um espectro na minha própria vida, um homem cujo passado está sendo metodicamente devorado por uma beleza grotesca. O presente é um pesadelo de cheiro doentio e dor de cabeça constante. O futuro, um deserto de esquecimento,
ou o precipício da aniquilação total se eu ceder ao desespero e tentar destruir o monstro que cultivo. Não sei quem me enviou este presente venenoso. Não sei o que a planta realmente é. Só sei que ela está viva de uma forma horrenda, que ela se alimenta de mim, e que cada flor que desabrocha é um pedaço de Carlos que morre, deixando para trás apenas o vaso de carne e osso e o terror absoluto do que ainda está por vir. O próximo botão palpita na sala ao lado. E eu, encolhido na escuridão, aguardo o próximo esquecimento, sabendo que, flor após flor, estou deixando de existir. A reforma daquela casa velha na Rua Boa Vista, em São José dos Campos, foi o meu erro inaugural. Eu, Eduardo, um contador divorciado tentando sepultar memórias ruins sob camadas de tinta e novo piso, acreditava que paredes eram apenas tijolo e argamassa. Eu ignorei o peso do silêncio que pairava nos cômodos vazios, um silêncio espesso, diferente do vazio comum, como se o ar estivesse carregado de palavras não ditas. Os pedreiros, homens rudes chamados Antônio e Marcos, começaram um trabalho com pragas contra a umidade e a madeira carcomida, mas seu entusiasmo minguou junto com a luz do dia. Eu notava neles um olhar evasivo, um jeito de arrumar as ferramentas mais rápido quando a tarde caía, como se pressentissem o que viria. As primeiras manifestações foram sutis, quase plausíveis, arranhões dentro das paredes recém-rebatidas, não de rato, mas algo mais insistente, metálico, como unhas buscando escavar o gesso. Depois, vieram os murmúrios, baixos, confusos, uma torrente de vozes sussurrantes que pareciam brotar do próprio estuque, especialmente à noite, quando a cidade dormia e só o meu medo permanecia acordado. Era impossível discernir palavras, mas a correnteza sonora carregava uma angústia palpável, um pânico contido que me fazia encolher na cama, os lençóis suados nas mãos. O atribuía ao isolamento, ao estresse do divórcio, ao eco da minha própria solidão amplificada naquelas paredes nuas. A ilusão desmoronou quando Antônio, com força bruta, derrubou um tabique no porão, revelando um cubículo escuro, sem janelas, apenas terra compactada e um odor azedo, inconfundível, de medo antigo e suor azedo. E naquela mesma noite, a casa regurgitou o seu primeiro horror. Eu estava na cozinha, a água fervendo para o chá, quando um grito dilacerou o silêncio, não vindo de fora, nem de mim, mas da parede de tijolos aparentes atrás do fogão. Foi um grito feminino, longo, agônico, saturado de um terror tão absoluto que congelou o sangue nas minhas veias, um som que parecia rasgar o tecido da realidade, emanando da pedra como se ela estivesse viva e sofrendo. A caneca caiu de minhas mãos, estilhaçando-se no chão, enquanto eu permanecia petrificado, o eco daquele horror reverberando nos meus ossos. Após esse rompimento, a casa nunca mais se calou. Tornou-se um órgão doente, expelindo os ecos de tragédias passadas com violência crescente. Na sala de estar, onde agora repousava um sofá novo, as paredes soltavam um choro infantil, baixo, interminável, um soluçar rouco e desesperançado que parecia emanar das próprias fundações, um som que evocava minha filha, Laura, chorando durante noites de pesadelo, uma ressonância íntima que multiplicava o horror. O meu quarto transformou-se numa câmara de pesadelos auditivos. Em noites de lua cheia, quando a luz prateada invadia pela janela sem cortinas, a parede ao lado da cama vibrava com sons de violência doméstica, o baque surdo de um corpo atirado contra a madeira, o estertor rouco de quem luta por ar, o impacto úmido e cruel de punhos contra a carne, e, permeando tudo, um sussurro masculino, constante, venenoso, cheio de ódio e promessas obscuras. As vibrações chegavam até a cama, fazendo o colchão tremer, um ataque físico ao meu senso de segurança. Percebi um padrão sinistro, ciclos completos de trauma repetindo-se com precisão macabra. No corredor escuro, sempre perto das 3 da madrugada, iniciavam-se passos apressados, pesados, masculinos, perseguindo outros, mais leves, descalços, tropeçando no assoalho irregular, um ritual de perseguição que culminava, invariavelmente, em um grito feminino abafado, um baque sólido contra a porta do quarto do porão, e então,
um silêncio opressivo, mais aterrorizante que qualquer ruído. A casa não se contentava em reproduzir, ela reagia. O choro infantil na sala aumentava de volume se eu tentava abafar com música, como se quisesse minha atenção exclusiva. Os sussurros raivosos do quarto, por vezes, pareciam moldar sílabas que soavam como meu nome, Eduardo, não dito, mas insinuado na corrente sonora, uma voz que não era humana, mas uma distorção grotesca de algo que um dia eu fora. O ápice chegou numa noite de temporal, quando a chuva batia nas vidraças como pequenos punhos e o vento uivava nas frestas. Ou no meu escritório improvisado, tentando focar em planilhas inúteis, um novo som emergiu da parede atrás das estantes, um som metálico, arrastado, rítmico, o tilintar inconfundível de metal sendo passado repetidamente por uma pedra de amolar. Era lento, deliberado, carregado de uma intenção obscena que gelava a espinha. Cada ciclo desse som era uma agulha de gelo fincada no meu cérebro, um prenúncio inescapável. E então, misturado ao tilintar, surgiu uma risada, baixa, rouca, sem qualquer traço de alegria, apenas puro deleite antecipatório. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, rodopiando pelo ar pesado, aproximando-se do meu ouvido, um som que se nutria do meu pavor crescente. Compreendi, então, que não eram meros ecos. Eram entidades, resíduos sonoros de dor extrema, ganhando vida e intenção, vazando das paredes não como som, mas como presenças famintas, buscando forma, reconhecimento e, talvez, um novo participante para os dramas que a geraram. Tentei fugir para o quarto, mas os sons de luta ali eram ensurdecedores, o baque contra a parede tão violento que fez as molduras saltarem. Corri para a sala, onde o choro infantil transformará-se num uivo de desespero que parecia rasgar o tímpano. A risada e o tilintar metálico perseguiram-me, preenchendo cada canto, saturando o ar como um veneno. A casa inteira vibrava, um monstro pulsante expelindo sua sinfonia de horrores passados, cada nota uma violação ao presente. Cobre os ouvidos com força, inutilmente. Os sons não eram transmitidos pelo ar, mas pela estrutura, pelo chão, pelas vigas, ecoando dentro dos meus próprios ossos, fundindo-se às minhas batidas cardíacas aceleradas. Senti o impacto das pancadas no meu peito, o estertor do estrangulado na minha própria garganta contraída, o grito dilacerante como uma lâmina dentro do meu crânio. Era como se a casa estivesse me consumindo, injetando seu passado tóxico diretamente na minha medula. Lembrei do cubículo no porão, do cheiro de terror antigo. Lembrei da expressão dos pedreiros, cada vez mais assustados, até sumirem sem aviso. Lembrei do nome da rua, Boa Vista, uma ironia cruel estampada na placa. Agora, encolhido no canto mais sombrio da sala de estar, percebo a verdade aterradora. A reforma não foi a causa, apenas o gatilho. Eu libertei essas coisas. Minha própria dor, minha raiva contida pela traição de Ana, minha solidão após Laura partir para a faculdade longe, meu fracasso roncando dentro de mim, tudo isso foi o combustível. Minha energia traumática alimentou os fantasmas sonoros. A casa encontrou em mim o hospedeiro ideal, o solo fértil para seu vômito de horrores seculares. As paredes estão silenciosas agora, mas é um silêncio tenso, expectante, como a calmaria antes do furacão. Sinto os ecos não nos ouvidos, mas dentro do meu crânio, latejando em sincronia com o coração. E eles estão digerindo meu medo, assimilando minha história ao seu catálogo macabro. Sei que quando retornarem, e retornarão, com mais força, mais nitidez, talvez até contornos que a vista possa captar na penumbra, não serão apenas os traumas alheios que as paredes expelirão. Será o meu. O estrondo do meu casamento desmoronando, o silêncio gélido após a partida de Laura, o ruído ensurdecedor da minha própria mente se fragmentando. O passado não está enterrado. Está entranhado na argamassa, apodrecendo nas vigas, aguardando uma fenda, uma alma rachada como a minha para transbordar. E quando a casa vomitar novamente, não sei se restará algo de Eduardo para testemunhar.
Talvez eu me torne apenas mais um grito preso na umidade eterna das paredes da rua Boa Vista, esperando pelo próximo tolo que busque refúgio onde só há tormento. O silêncio pesa como uma lápide. O ar cheira a chuva ácida e mofo profundo. E em algum lugar, por trás da camada fresca de tinta, o amolador segue seu trabalho paciente, o tilintar metálico uma sentença perpétua sussurrada nas entranhas da casa.